Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, mais um final de ano chegando e claro, né, como todo final de ano, a gente tem que falar sobre o melhor que rolou e também sobre o pior que rolou. Mas claro, o foco sempre tem que ser nas coisas boas, né, não nas coisas ruins, mas isso não significa que a gente não deva falar das coisas ruins. E por isso estou produzindo esse vídeo aqui sobre os melhores de 2024. Isso relacionado a smartphones, né? Não vou falar só de smartphones, mas vou falar também de tecnologias que de certa forma estão ligados aos smartphones também. Então a ideia desse vídeo aqui é falar sobre o que aconteceu de melhor e também sobre o que não deu muito certo em 2024, pelo menos aqui na minha opinião. Mas você também pode deixar a sua nos comentários, dizer qual foi o melhor smartphone na sua opinião, qual foi o mais bonito, qual foi a maior decepção. Então você pode falar sobre tudo isso aqui nos comentários, você pode deixar a sua opinião também. E já que você vai deixar comentário, deixa também o like aí para poder ajudar, para fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas, para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. E claro, você que ainda não é inscrito, também fica o convite para se inscrever. Aqui tem vídeos diários de tecnologia, tem muito conteúdo legal. Então para você perder nenhum deles, é só se inscrever, ativar o sininho e claro, para os Big Geek, você também. Bom, galera, antes de começar, só dois recadinhos para vocês. O primeiro, desculpe aí pela qualidade de imagem do áudio, como eu falei para vocês, não estou no estúdio, então não estou com a melhor luz. Aqui o ambiente tem um pouquinho de eco, então peço desculpa para vocês aí por não estar trazendo a melhor qualidade, a qualidade que vocês merecem, mas peço também que vocês deem um descontinho, já que não estou aqui no meu ambiente de trabalho, estou improvisando aqui um local para poder gravar esse vídeo. E o segundo ponto é que as categorias aqui vão ser um pouquinho diferentes. E isso vai ser legal, porque dá pra gente colocar aqui alguns produtos diferentes e explicar também por que eu escolhi cada um desses produtos. E depois vocês colocam também a sua opinião aí nos comentários. E eu vou começar falando sobre a maior decepção de 2024, só que não. Por quê? Vou explicar para vocês direitinho como funciona isso, né? Aqui eu vou citar para vocês o smartphone pelo qual eu esperava muito. Acabou me decepcionando um pouquinho, mas depois eu voltei a ter amores por ele. Eu vou explicar exatamente o porquê de tudo isso. E o aparelho aqui é o Galaxy Z Flip 6. Primeiro explicando para vocês por que ele se tornou minha decepção, é porque visualmente ele é idêntico ao seu antecessor, o Galaxy Z Flip 5, que trouxe muitas novidades, né? Do Z Flip 4 para o Z Flip 5, cresceu aquela tela externa, né? Passamos a ter o display de 3,4 polegadas. Nessa geração, além do Z Flip 6, foi lançado o Razr 50 e o Razr 50 Ultra, e os dois tiveram um aumento significativo no tamanho de tela. Inclusive a tela deles é maior do que a do Galaxy Flip 6, né? O Razr 50 Ultra tem 4 polegadas de tela e o Razr 50 tem 3,6 polegadas contra 3,4 do Z Flip 6. E apesar de ser óbvio que a gente quer chipsets mais poderosos, quer baterias maiores, quer câmeras melhores, a gente também quer um novo visual, um visual mais bonito. E infelizmente, colocando o Z Flip 6 lado a lado do Z Flip 5, você praticamente não consegue notar diferenças entre os dois aparelhos, de tão parecidos que eles são. Então isso acabou sendo um pouquinho decepcionante. Muita gente estava esperando pelo menos uma tela maior no Galaxy Flip 6, mas hoje eu até utilizo o Galaxy Flip 6 como um dos meus aparelhos principais. Sim, porque eu sempre estou com mais de um aparelho no bolso, né? E o Z Flip 6 é um smartphone que realmente se tornou meu querido. Apesar dele não trazer grandes mudanças visuais, por dentro a Samsung trouxe aí várias melhorias bastante interessantes. Claro que ele tem um chipset mais potente, inclusive o chipset dele é mais potente do que o que está no Razr 50 Ultra, né? O Razr 50 Ultra traz o Snapdragon 8S Gen 3, enquanto que no Galaxy Flip 6 temos o top da Qualcomm, né? O Snapdragon 8 Gen 3, o tradicional. Samsung acrescentou memória RAM de 8 GB da geração passada, agora são 12 GB. E outra coisa legal é a bateria, que finalmente cresceu, né? Dos 3.700 mAh da geração passada, foi para 4.000 mAh, então bateria está melhor nessa geração. Outra mudança significativa é que finalmente o Z Flip 6 tem uma câmera principal de 50 megapixels, no mesmo nível da câmera principal do Galaxy S24. E outra coisa legal é que também melhorou a resistência, né? O aparelho já trazia a proteção IPX8, nessa geração ele passou a oferecer a proteção IP58, então agora ele traz proteção contra poeira. Finalmente a gente consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade ao utilizar o Z Flip 6, por exemplo, na praia, né? Os seus principais concorrentes, o Razr 50 e o Razr 50 Ultra, trazem proteção IPX8 apenas, então não tem proteção contra poeira, apesar de trazer a proteção contra água. Então é um aparelho que visualmente não mudou muito, mas é um smartphone bem interessante pelo seu conjunto.
e olha, tô curtindo bastante aqui usar o Galaxy Flip 6 no dia a dia. Bom, e já que eu estou falando de dobráveis, também vou falar sobre o smartphone mais bonito, claro, na minha opinião, né? E é um smartphone dobrável também. Estou falando do Razr 50 Ultra. E olha, que acerto da Motorola é esse dobrável. É um smartphone que ficou muito poderoso, traz 12 GB de RAM, 512 GB de armazenamento, vem com uma bateria grande também de 4.000 mAh, assim como acontece com o Z Flip 6. Ele não tem um chipset tão poderoso quanto o Galaxy Flip 6, mas o Snapdragon 8S Gen 3 dá muito bem conta do recado, é um chipset excelente. E como eu já falei para vocês, temos 12 GB de RAM e ainda 512 GB de armazenamento. Mas aqui a questão sobre o aparelho mais bonito. E olha, a tela externa de 4 polegadas do Razr 50 Ultra deixou o smartphone lindo demais. Fora o acabamento em vegan leather, o Razr 40 Ultra, o seu antecessor, já tinha sido eleito por mim o smartphone mais bonito de 2023 e não dá para mudar isso com o modelo de 2024. É um smartphone que eu recomendo, eu compraria esse smartphone dobrável porque ele realmente é muito bom. E aqui até eu poderia deixar uma menção honrosa para os smartphones da Realme. Eu gosto muito do visual que a Realme adota nos seus aparelhos. Todos eles trazem um visual bem diferenciado. Você vê que a Realme ela tenta sempre pensar fora da caixa, né? Quando se fala dos seus modelos, todos eles trazem um visual bastante chamativo. Então são aparelhos bonitos e bastante imponentes. Então no geral aqui deixa uma menção rosa também para a Realme. Agora eu vou falar sobre a maior surpresa de 2024. E olha, quando se fala em smartphones, um aparelho que realmente me surpreendeu em vários aspectos foi esse carinha aqui, o Moto G75. E você já deve imaginar por quê. Primeiro, ele foi lançado com preço já bem interessante, né? R$ 2.300 a prazo ou R$ 2.080 à vista. No lançamento ele já traz um valor muito bom pelo conjunto que oferece. É um smartphone que ainda vai ficar mais barato com o passar dos meses, então com certeza ele já traz um ótimo custo-benefício que vai melhorar ainda mais com o passar do tempo. Mas o que chamou mais atenção nesse aparelho foi a questão das 5 atualizações de Android, dos 6 anos de update de segurança e também a proteção contra água e poeira, e com um bônus ainda de trazer a certificação militar STD810H. Todo esse conjunto fez desse aparelho aqui realmente uma ótima opção em vários pontos, em vários níveis. Bom, sobre a questão das atualizações de Android, a Motorola sempre ficou para trás da Samsung quando se fala em atualizações, em updates, mas eles correram atrás e começaram a oferecer 5 updates softwares para alguns dos seus aparelhos. Por enquanto temos o Edge 50 Neo e o Moto G75, eu acredito que o Edge 50, o tradicional, também vai receber essas 5 atualizações, mas confirmado aqui pela Motorola Brasil, temos o Moto G75 e o Edge 50 Neo por enquanto. Então os aparelhos vieram com o Android 14, vão ser atualizados para até o Android 19 e serão 6 anos de update de segurança, então são aparelhos muito bons para quem quer ficar muito tempo com o mesmo smartphone. Moto G75 visualmente é muito bonito, tem uma ótima construção e ainda vem com a proteção IP68 contra água e poeira, podendo ficar submerso até 1,5 m da água por 30 minutos sem sofrer danos. O último aparelho da família Moto G que tinha alguma proteção contra água foi o Moto G3 e só. Agora temos aqui a volta da proteção não só contra água, mas também contra poeira, aqui no Moto G75. Temos ainda a certificação militar STD810H, que certifica o aparelho contra quedas, contra calor e frio extremo, umidade, altas altitudes, e tudo isso trazendo ainda 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, com um carregador de 33 watts na caixa. Tem um ótimo chipset aqui, o Snapdragon 6 Gen 3, que entrega um desempenho realmente muito bom, traz ótimas câmeras também, então o conjunto aqui do Moto G75 é bem interessante. Temos também a questão da tela, eu acho que poderia ser melhor, poderia fazer com que esse aparelho tirasse nota 10, né, se ele trouxesse uma tela OLED. Infelizmente é o LCD IPS, mas ainda assim eu recomendo esse aparelho porque é uma tela LCD IPS de ótima qualidade, com brilho de 1000 nits, que traz aqui ótimos ângulos de visão, cores bastante vibrantes, olha só, é uma tela realmente muito boa, as bordas também são finas, então no conjunto aqui eu diria para vocês que o Moto G75 é, com louvor, a surpresa de 2024. E assim como temos a maior surpresa, também temos a maior decepção de 2024. E aqui, olha, infelizmente, apesar de que no contexto geral os lançamentos foram muito bons nesse ano, mas tivemos aqui algumas decepções. E duas delas aqui são da própria Motorola, que mandou bem por um lado, mas não mandou tão bem assim por outro lado. E eu vou escolher um, né? Mas as minhas duas indicações são o Moto G35 e o Moto G35.
Pois é, no caso do Moto G35, que foi lançado recentemente, a Motorola até anunciou que ele traria 12 GB de RAM boost. Para quem não sabe, RAM boost é um sistema onde você utiliza parte da memória RAM e parte do armazenamento para combinar, né, para se somar à memória RAM. E aí, esse total é o que eles chamam de RAM boost. Então, quando foi anunciado o aparelho, eu achei que ele traria 6 GB de RAM normal, mais 6 GB do armazenamento, né, para completar os 12 GB de RAM boost. Na prática, não foi o que aconteceu. Ele traz apenas 4 GB de memória RAM e do armazenamento são pegos 8 GB para totalizar esses 12 GB. Detalhe, o aparelho foi lançado inicialmente com 256 GB de armazenamento. Agora existe uma segunda versão com 128 GB. Mas o maior problema do Moto G35 é quando a gente compara com seu antecessor, o Moto G34. O aparelho perdeu o Red 4, que permitia você espelhar a tela em uma TV ou monitor via conexão sem fio e criar uma interface desktop. Esse recurso existe no Moto G34, mas ele foi perdido no Moto G35. Tecnicamente, o aparelho traz uma performance melhor em relação à geração passada, mas a geração passada trazia a opção com 8 GB de RAM, então a experiência de uso acaba sendo melhor no Moto G34 do que no Moto G35. Tudo isso fez com que eu ficasse decepcionado com o Moto G35, porque o Moto G34 é um aparelho que me agradou bastante. Ele não é perfeito, né? Ele não tem lente ultra-wide, só vai ter uma atualização de Android, mas o Moto G34 tem um ótimo custo-benefício. E no Moto G35, apesar dele ter ganho uma lente ultra-wide, que é bem interessante, e em fotos e vídeos, pelo que eu vi, ele está melhor do que o Moto G34. Apesar disso, os 4 GB de RAM foi um problema. Se o aparelho tivesse vindo com pelo menos 6 GB, eu acredito que a experiência seria bem melhor, a experiência de uso. Quando a gente está usando a interface, acaba engasgando um pouquinho aí, e isso acontece justamente pelos 4 GB de memória RAM. E no caso do Moto G85, apesar dele ser um bom aparelho e estar com um preço bem interessante atualmente, tanto que eu até recomendo o Moto G85 pelo seu preço atual, o problema é que ele manteve um problema da geração passada. O Moto G84 era um ótimo smartphone com tela OLED, com visual bonito, ótimas câmeras, mas que pecava no chipset. O Snapdragon 695, ele tem um bom desempenho, mas é um chipset de entrada, um aparelho que era o modelo top, né, da família Moto G. E o Moto G85 ele meio que repetiu isso. Temos agora um novo chipset, o Snapdragon 6S Gen 3, porém esse chipset ele basicamente é uma remarcação do Snapdragon 695. Então ele traz os mesmos núcleos de performance, de eficiência energética, a mesma GPU, então o desempenho é basicamente o mesmo. E é um chipset que manteve os problemas da geração passada. Por exemplo, o Moto G85 não consegue fazer vídeos em 4K, algo que o Moto G75, que teoricamente seria um modelo inferior, consegue fazer. Na prática, o Moto G75 é superior ao Moto G85, então isso acabou decepcionando bastante, apesar de ser um aparelho muito bom. Tem carregador de 33 watts na caixa, tem uma tela POLED com uma qualidade bem legal e com as bordas curvas, visualmente é um smartphone bonito, tem ótimas câmeras também, mas ele não vem com a proteção contra a poeira. A princípio só vai ter uma atualização de Android. Então quando você compara o Moto G85 contra o Moto G75, o aparelho acaba ficando para trás e isso acabou sendo aí uma grande decepção. E já que eu estou falando de coisas negativas, vamos falar de mais uma, né? Eu vou agora indicar para vocês, ou melhor, não vou indicar para vocês um smartphone, né? Então a categoria aqui é smartphones que eu não indico. E olha, hoje, até mesmo os modelos básicos, como o Moto G04 ou um Galaxy A15, consegue atender muito bem. O Galaxy A05s também manda muito bem. Mas, infelizmente, a gente ainda tem algumas coisinhas aí que pisam na bola. E a minha decepção chegou até recentemente. Estou falando aqui do Oppo A40. E olha, a Oppo é uma empresa que fabrica smartphones excelentes. Recentemente eu testei um top de linha da Oppo que me chamou muito a atenção, o Oppo Find X8 Pro, um smartphone incrível, mas, né, a Oppo faz smartphones tops, intermediários e básicos. E o Oppo A40 é um smartphone básico que chama atenção por trazer 256 GB de armazenamento, mas ele sofre do mesmo problema do Moto G35. O aparelho só vem com 4 GB de RAM. Para piorar um pouquinho mais, esses 256 GB do Oppo A40 são no padrão eMMC 5.1. É um padrão de armazenamento que apresenta velocidades mais lentas, porque ele já é bastante antigo. Depois do eMMC 5.1 saiu o padrão UFS, né, com versões 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 e agora os mais tops são 4.0. Se ele trouxesse o armazenamento UFS 2.2 pelo menos,
as velocidades na hora de carregar os aplicativos, na hora de você mexer na interface, seriam melhores, mas a gente percebe que o aparelho engasga muito durante o uso da interface. Ele até tem um bom chipset para a faixa de preço dele, mas os 4 GB de RAM e o armazenamento um pouquinho lento aí prejudicaram bastante a experiência de uso com o Oppo A40. É um aparelho barato, mas na sua faixa de preço eu acredito que existam opções melhores. Eu ainda não fiz a análise completa do Oppo A40, mas é algo que eu devo citar, né, quando eu colocar a análise completa desse aparelho no ar. Detalhe, né? Ele é um smartphone que visualmente é bonito, tem um carregador de 45 watts na caixa que é bem legal, sua tela tem uma qualidade boa, apesar da resolução HD+, tem uma qualidade boa, um smartphone bonito, né? Então ele tem suas qualidades, mas infelizmente questão de desempenho prejudicou bastante esse smartphone. A próxima categoria é melhor gadget para smartphone. Bom, por que melhor gadget para smartphone? O smartwatch ele depende do smartphone, o Galaxy Ring depende do smartphone, sabe? Tem vários gadgets que acabam dependendo diretamente ou indiretamente do smartphone para funcionar. E o melhor deles, eu já acabei citando aqui para vocês, na minha opinião, é o Galaxy Ring. Uma novidade, né? A Samsung, ela fez todo um alvoroço para lançar esse produto aqui. Ele acabou chegando aqui no Brasil agora em setembro. E olha, é um gadget que eu adoro. Apesar de eu não estar com o meu, eu esqueci o meu lá no estúdio, então não estou usando nesse momento, mas é um gadget que eu adorei usar. Isso por quê? Os smartwatches da Samsung, por exemplo, eles trazem muitas funcionalidades, mas a bateria não dura tanto assim. Então eu já perdi muito monitoramento de sono, de exercícios, porque a bateria do smartwatch acabou aí no meio do percurso, não consegui carregar. E o Galaxy Ring, trazendo uma bateria que dura até 7 dias, ele supriu esse problema, ele resolveu esse problema. Como ele trabalha em conjunto com o smartwatch, eu não preciso dormir com o smartwatch para poder registrar meu sono. Se a bateria acabar no meio do exercício, o Galaxy Ring vai registrar esses dados. E realmente seu produto é um feito e tanto de engenharia, porque ele é muito fino, ele é um anel basicamente, só que tem uma bateria lá dentro. Tem sensores, né? Ele tem sensor de temperatura, sensor de frequência cardíaca, tem o giroscópio também. Então impressiona um gadget tão pequeno fazer tantas medições assim. Então um recurso bem legal para quem não gosta de dormir com o smartwatch ou até mesmo com uma Smart Band, mas quer registrar o seu sono, quer registrar seus exercícios. Um anel inteligente dá muito bem conta do recado. Ponto negativo é que o preço ainda é bastante salgado, né? Um gadget que custa ainda acima dos R$3.000 e a distribuição dele é um pouco limitada. Você não encontra em muitas lojas, então isso fez com que o preço do produto não caísse tanto assim. E tudo bem que é um produto bem pequeno, muito portátil, mas gostaria que ele tivesse uma opção de NFC para poder fazer pagamentos. Imagina só conseguir pagar utilizando apenas o Galaxy Ring, seria bem interessante. Então tem recursos aí que eu gostaria que a Samsung colocasse nele. É um produto de primeira geração ainda, acredito que vai evoluir bastante, principalmente bateria, deve ganhar essa função de NFC no futuro aí. Então um gadget com muito potencial, mas com certeza foi o gadget mais interessante de 2024. E agora vamos para a categoria melhor custo-benefício para jogos. Aqui eu não posso citar outro aparelho que não seja o Poco X6 Pro. Um smartphone que vem com um chipset extremamente poderoso, o Dimensity 8300 Ultra, que traz pelo menos 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh com um carregador de 67 watts na caixa e que tem uma tela AMOLED de 6,67 polegadas com uma qualidade incrível. É o conjunto perfeito para jogar e é um smartphone que pode ser encontrado sem muitas dificuldades nessa configuração que eu falei para vocês, abaixo dos R$2.000. E se quiser a versão com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, por menos de R$2.100 você também consegue comprá-lo facilmente. O Dimensity 8300 Ultra consegue se aproximar do Snapdragon 8 Gen 2 e 8S Gen 3 quando você fala em performance. Então, com certeza, para quem está pensando em jogos e num excelente desempenho, o Poco X6 Pro é uma ótima recomendação. Como menções honrosas, eu posso citar aqui o Poco F6, que tem o Snapdragon 8S Gen 3, tá com preço bem legal também. O Galaxy S23 FE, que custa um pouquinho mais caro, mas tem um excelente conjunto e também traz uma ótima performance graças ao Exynos 2200. E também posso citar para vocês o novo Realme 13 Plus, que é um smartphone que vem com o chipset Dimensity 7300 Energy. Ele não é tão poderoso quanto os demais, mas a Realme fez várias otimizações aí para você conseguir rodar
bem em games intermediários, com excelente fluidez, com excelente performance. Eles têm uma tela com taxa de amostragem de torque com valor altíssimo, tem um carregador de 80 watts na caixa também, uma tela com uma qualidade excelente. Eles conseguem entregar um ótimo desempenho pelo preço que oferecem. Então fica aqui também a menção rosa para o Realme 13 Plus 5G. Bom, eu falei de custo-benefício para jogos, claro que eu também tenho que falar de custo-benefício geral, né? E quando se fala em custo-benefício geral, é legal ver que às vezes você não precisa gastar mais de R$ 1.500 para ter um excelente smartphone. E eu vou deixar aqui como melhor custo-benefício o Galaxy M35, principalmente agora no período da Black Friday, onde o aparelho chegou a custar R$ 1.100 e algumas pessoas usaram o cupom de desconto para pegar o aparelho por menos de R$ 1.000. Então realmente é um smartphone incrível pelo conjunto que oferece. Ele vem com Exynos 380, o mesmo chipset do Galaxy A35, tem 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, bateria de 6.000 mAh, é um smartphone que filma em 4K, tem uma excelente tela, tem excelentes câmeras também. Então, quando se pensa em custo-benefício, o Galaxy M35 acaba sendo campeão. Foi, na verdade, acho que um dos poucos smartphones que realmente valeram muito a pena esperar até Black Friday para comprar, porque ele já estava com preço muito bom e simplesmente o seu preço despencou. Então, olha, Galaxy M35 com certeza é uma excelente opção de compra. Agora, se pensarmos em smartphone de entrada, nós temos aí o Galaxy A15 e temos o Moto G34 também, que são duas excelentes opções que estavam e estão ainda custando abaixo dos R$ 1.000 há bastante tempo, inclusive com opções com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Mas aqui, para melhor smartphone de entrada, eu vou ficar com o Moto G34, que tem o Red 4, né, que eu já citei para vocês, permite você espelhar a interface do smartphone na tela e dá para você criar uma interface desktop que é bem legal. O aparelho traz o mesmo Snapdragon 895 do Moto G84, então nessa faixa de preço aí já faz muito mais sentido esse chipset com suporte às vezes 5G, tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. O aparelho realmente é muito bom. Ele tem alguns probleminhas, né? Ele veio com Android 14, só vai ser atualizado para o Android 15. A Motorola poderia trazer mais atualizações para ele também não tem uma lente ultra-wide e a sua tela tem resolução HD Plus apenas, mas ainda assim é um smartphone que vale muito a pena. E temos o Galaxy A15, tanto na versão 4G quanto 5G, eles estão mandando muito bem no desempenho, tem uma tela AMOLED, tem ótimas câmeras também, vou receber 4 atualizações de Android, então para quem está pensando em ficar mais tempo com o aparelho, fica aqui a indicação também do Galaxy A15. Próxima indicação, melhor família de smartphones. Aqui nós temos a família Galaxy S, temos a família Galaxy A, temos a família Moto G, temos a Number Series da Realme, né? Temos também a família Redmi Note da Xiaomi, então tem várias famílias, mas eu acredito que a que mais se destacou nesse ano, em 2024, foi a família Edge 50. E essa aqui é a família de smartphones do ano. Olha, qualquer modelo da família Edge 50 que você comprar, com certeza vai ser um ótimo negócio. Edge 50 Fusion, Edge 50, Edge 50 Neo, Edge 50 Pro ou Edge 50 Ultra, todos eles mandam muito bem. São smartphones que trazem proteção contra a poeira, né? Proteção IP68, vem com som estéreo, com suporte ao Dolby Atmos, trazem sensores digitais na tela, vem com carregador rápido na caixa, de pelo menos 68 watts. No caso do Edge 50 Pro e Ultra, eles trazem um carregador de 125 watts na caixa. Trazem ótimas câmeras, todos eles filmam pelo menos em 4K 30 quadros com todas as lentes. Então quando se pensa na família, eu acredito que a família Edge 50 foi a mais acertada do ano e gostei muito do fato da Motorola ter trazido todos os modelos aqui para o Brasil. Eu confesso para vocês que não esperava que eles fossem trazer toda a família e no fim eles acabaram trazendo, então ponto aí para a Motorola com a sua família Edge 50, com modelos aí oferecendo até 5 atualizações de Android. E agora o principal, smartphone do ano. Afinal de contas, qual foi o melhor smartphone de 2024? E aqui eu não posso mencionar outro que não seja o Galaxy S24 Ultra, o smartphone que é indicado para não errar. Se alguém me perguntar qual smartphone deve comprar, apesar de eu ter minhas preferências, gostar muito do Z Fold 6, que inclusive eu estou usando aqui para fazer essa gravação, gostar do Z Flip 6, do Razr 50 Ultra, do Edge 50 Ultra, do iPhone 16 Pro Max também, mas quando se pensa no melhor custo-benefício para quem quer o melhor smartphone possível sem ter que pagar um preço absurdamente alto, não há dúvidas que o S24 Ultra é a opção.
Claro, um smartphone que custa quase sempre acima dos R$ 7.000, eventualmente você vai encontrar por 6.000, 5.700, mas sempre é um smartphone muito caro, mas hoje é o smartphone que traz o melhor conjunto pelo preço que oferece. Ele tem a S Pen, vai receber 7 atualizações de Android, tem proteção contra água e poeira, tem uma tela enorme de 6,8 polegadas, tem câmeras excelentes, consegue fazer um zoom de até 100 vezes, grava em 4K 60 com HDR em todas as lentes. Então, assim, se a pessoa me pedir uma indicação de smartphone onde o preço é o limite, eu vou sugerir o iPhone 16 Pro Max, eu vou sugerir o Z Fold 6, o Z Flip 6, o Edge 50 Ultra, o Razr 50 Ultra, vou sugerir todos esses aparelhos. Mas se alguém me pedir um smartphone para não errar, para sempre ser um acerto, com certeza essa indicação vai ser para o S24 Ultra, que traz um excelente custo-benefício, é um aparelho extremamente poderoso, vai receber atualizações por muito tempo e dificilmente alguém não vai se agradar com o S24 Ultra. Bom, então tá aqui a minha lista, né, de melhores e nem sempre melhores de 2024. Deixa a sua também na descrição, qual é o pior aparelho na sua opinião, qual foi a melhor surpresa, qual é o smartphone do ano, deixa aí nos comentários também. Se você discorda, deixa nos comentários, se você concorda, comenta aí também e não esquece de deixar o like para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Vou ficando por aqui, se inscrevam e a gente se vê em 2025. Um grande abraço, fui! Não necessariamente a gente se vê em 2025, pode ser que eu solte vídeo antes, tá? Esse aqui não necessariamente vai ser o último vídeo de 2025, ou pode ser que seja, não sei.